Olá, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa apresentação às 10 horas da manhã, temos mais 5 minutinhos, então, enquanto isso, peço que aproveitem para verificar se estão me ouvindo bem, se estão visualizando já uma apresentação com o título do nosso webinar de hoje, e, se possível, me deem feedbacks pelo chat, tá bom? Obrigado. Olá, pessoal, bom dia a todos. Enquanto todos vão chegando, nós temos mais 2 minutinhos. Vamos aguardar a chegada de todos para começar o nosso webinar e vamos aproveitar, enquanto isso, para validar que o áudio e até vocês conseguem visualizar a tela e que o áudio está com boa qualidade. Se possível, deem feedback no chat. Obrigado.
Olá a todos, muito bom dia. Meu nome é Davi e hoje nós vamos falar sobre digitalização de documentos, descarte, as questões ao redor do decreto 10278 e é um prazer estar aqui falando sobre este importante tema com todos vocês, ainda mais importante em tempos em que muito provavelmente a maioria de nós estamos isolados e precisando acessar os nossos documentos e as nossas informações a partir de onde estivermos. Eu vou pedir a todos que chegaram, que ainda não ouviram esse recado, que por favor confirme se o áudio está bem, está bom, retornem essa informação para a gente no chat e se também conseguem ver bem a tela e fiquem à vontade para ir adiantando as perguntas que vocês tiverem a respeito do assunto no chat, que ao final da nossa apresentação nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas. Me apresentando melhor, eu sou o Davi, sou sócio da SML Brasil, atuo aí há mais de 20 anos na área de TI, sendo que destes 15 especificamente atuando com automação de processos, gestão de documentos e assuntos ao redor. Tenho algumas certificações na área de ECM e BPM e neste momento assumo a gestão regional, essa semana inclusive assumi a gestão regional da Associação Brasileira dos Profissionais de Gestão de Processos. Enfim, a gente já teve alguns desafios ao longo da vida, tanto em automação de processos quanto em gestão documental, sempre representando a SML, que é uma empresa que está na vanguarda, foi uma das primeiras empresas brasileiras a desenvolver soluções para automação de processos e para gestão de documentos no país, ok? E tenho a honra da participação do Walter Koch, que é uma autoridade no assunto, é uma das pessoas que mais conhecem do tema e ele vai dividir bastante do nosso conhecimento aqui neste webinar. Então, eu passo a palavra ao Walter para ele se apresentar e seguir com a apresentação. Walter, o palco é seu. Muito obrigado, Davi. O pessoal está me escutando bem? Eu te escuto muito bem. Pode seguir adiante. Ok. Eu brinco que eu sou ciberneuta mais ortodoxo que caixa de maisena, né? Porque quem veio da época do cartão perfurado e da fita magnética, né? Hoje em dia a gente fala isso, a maioria já nem imagina o que seja um cartão perfurado. Mas, de qualquer maneira, eu entrei nesse mercado de digitalização de documentos em 1986, eu trabalhava na IBM na Alemanha, e a IBM estava saindo com a sua primeira família de produtos, a família Image Plus, voltada à digitalização de documentos. Você tem mais de 30 anos na indústria, especificamente de gestão documental. Eu me envolvi com os principais programas de certificação de profissionais nessa indústria, inicialmente o CDIA e depois a certificação em ECM da AIM. E eu treinei profissionais em mais de 30 países nesses programas de certificação. Eu atuo igualmente na parte de consultoria em gestão da informação, conhecimento e processos, e sem falsa modéstia, nós temos aí alguns dos maiores projetos do país, alguns deles inclusive premiados internacionalmente. Um deles é a compensação de cheque por imagem, todos vocês são clientes desse projeto, os cheques de vocês hoje são compensados através dele. Mas a gente tem projetos, para vocês terem ideia, da ordem de grandeza de captura de 5 milhões de imagem dia, com backlog de 7 bilhões de imagem. Então, isso dá mais ou menos uma ideia de algumas das coisas que a gente andou mexendo. Nos últimos 4 anos, eu tenho me dedicado muito na BNT, na busca de um modelo brasileiro de melhores práticas nessa questão da governança da informação, voltado à realidade brasileira. A gente está num trabalho muito forte aí de tradução de normas e procedimentos da ISO, adequação disso à realidade do país. E, aliás, eu queria fazer um convite aqui a quem tiver interesse, será muito bem-vindo. Quanto mais pessoas nós tivermos na BNT ajudando nesses esforços, melhor para nós.
O controle da apresentação está contigo, né, Davi? Davi, você está no mudo. Sim, você pode dar um share screen se quiser assumir a Ele apresentação. não está me autorizando porque você tem que sair primeiro. Então, Sai e eu entro. ok. Não está me dando... Quem que está apresentando? Ok, agora foi. Beleza. A nossa agenda hoje, né, eu quero contar um pouquinho da história para vocês. E nessa história a gente tem alguns momentos mais marcantes. Né? Nós vamos falar aqui um pouco da MP 2200, da primeira materialização das iniciativas no país, que foi a Lei 12682. Nós vamos ter que conhecer um pouquinho melhor da certificação digital, porque, afinal de contas, o decreto, ele diversas vezes cita isso. Né? Vamos lembrar que existem outras regulações para outras indústrias no país, né? E nós vamos ter um momento ímpar que vai ser, do ponto de vista prático, vocês verem uma ferramenta já trabalhando com os conceitos da 10278. Está aí, né, historicamente, o primeiro momento no Brasil. Em 1995, um grupo de fornecedores e de usuários, na época ainda processamento eletrônico da imagem, se juntou no Senado, junto com o senador Sebastião Rocha, e começou a trabalhar no esboço do que seria um projeto de lei que desse valor jurídico a esse processo de digitalização. Eu lembro que, nesse momento, alguns países ao redor do mundo já tinham as suas iniciativas. Né? Os Estados Unidos já tinha jurisprudência para tanto, a Europa estava mexendo e assim por diante. E eu lembro vocês também que, naquela época, não existia certificação digital. Né? Então, na verdade, o escopo inicial dessa legislação veio sem o amparo da certificação digital, tirava proveito de outros mecanismos, tais como os discos ópticos WAR. E, obviamente, gerou uma polêmica brutal lá em 95 você falar que poderia destruir o físico. Né? Então, diversos órgãos, tais como CONARC, cartórios, assim por diante, todo mundo foi se posicionando e aí se criou efetivamente no Senado aí, um grupo de trabalho para ir discutindo isso. Então, esse projeto de lei de 95 virou a Lei 22 de 96, que é a avó de tudo que a gente tem no país hoje. Seguindo esse histórico, né, a gente precisa lembrar que, na verdade, a gente já tinha materializado no país jurisprudência de como esse troço deveria funcionar. E essa jurisprudência vem lá da lei do microfilme. Lembrando a vocês que desde 68 eu posso mudar o suporte de um documento com amparo legal. A lei do microfilme me dá o direito de destruir o físico. Então, na verdade, não é um conceito novo. Muita gente fica apavorado que esses caras estão inventando, não estão inventando nada. Desde 68 se faz isso no país. Esse suporte que era o microfilme. Em 95, então, foi materializado aí a primeira iniciativa, 96, né? E esse projeto, né, ele foi influenciado também, né, por outros decretos que foram surgindo. Ele virou Câmara em 97 como 3.173. Vocês veem que o nome do projeto mudou, ele já começa, o objetivo do projeto mudou, ele começa já a falar sobre documentos produzidos e arquivados em meio eletrônico. Mas também não teve continuidade.
O grande marco que nós temos aqui é quando surge a medida provisória 2200, que criou a infraestrutura de chaves públicas no Brasil, o ICP Brasil. E, na verdade, conforme nós vamos ver já, ela nos trouxe já o primeiro marco regulatório para documentos eletrônicos. Na verdade, ele é um marco para um documento eletrônico nato digital. Então, repara que ele está falando aqui que ele quer que se use a certificação digital para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos de forma eletrônica. Ou seja, os documentos eletrônicos, a partir de 2001, no país, têm amparo legal através desta medida provisória. E de lá para cá, a gente tem visto isso sendo utilizado de uma maneira bastante intensa. Uma das coisas bacanas que veio com a introdução dessa lei foi, então, o conceito da assinatura digital. E aqui eu quero lembrar a vocês que nós temos, na essência, esse não era o modelo original, esse modelo ele foi atualizado com o passar do tempo, mas nós temos aí, no mínimo, 5 formatos de assinaturas digitais. Essa assinatura digital pode ser algo extremamente pequeno, o que ele está chamando aqui de referência básica. Eu tenho lá, basicamente, o documento eletrônico, os atributos desse documento, a política da assinatura e a assinatura em si. E isso é algo relativamente pequeno. Então, aqui nós estamos falando de alguma coisa de 12 a 15 KB. Aí eu posso anexar o carimbo de tempo. Então, começa a ter a referência de tempo. Eu posso crescer mais, começando a colocar referências sobre certificados e dados de revogação. Eu posso ter a referência completa e, no final, a RA, que é a nossa assinatura máxima. E aqui nós estamos falando já de assinaturas acima de 200 KB do ponto de vista de tamanho. Eu estou entrando nesse detalhe aqui porque eu queria que você soubesse que, por exemplo, quando a gente faz hoje a digitalização de um cheque, ou quando um banco faz a digitalização de um cheque, ele vai ter uma imagem frente e verso abaixo de 100K, tá certo? Então não faz sentido gastar 200K com uma assinatura digital por uma imagem de 100K. Então, os cheques, por exemplo, usam as referências básicas, assinaturas pequenas. Agora, por exemplo, imagine alguém digitalizando um contrato de crédito imobiliário de um imóvel na casa dos milhões. Eu estou falando de um documento que vai ter uma temporalidade muito longa, por um lado, e do outro lado, um valor alto. Então, eu quero ter certeza que, no futuro, ninguém vai ter condições de questionar aquele documento. Então, eu vou estar usando uma assinatura RA, referência de arquivamento, que é longo. Então, por exemplo, eu preciso ver quais eram os certificados que eram válidos quando esse documento foi assinado. Eu vou querer ter um carimbo de tempo já do Observatório Astronômico para realmente assegurar de que o tempo também está íntegro e assim por diante. Então, reparem, da mesma maneira como a gente manualmente pode ter uma rubrica, eu posso ter uma rubrica, uma assinatura, eu posso ter diferentes formas de fazer essa assinatura em si. Então, isso aqui vem lá de 2001, começou a criar-se uma jurisprudência no país em relação a isso, e ela deu subsídios para que em 2007 voltasse à baila a 3.173. E aí o que se fez? Se parou de falar nas outras formas de assegurar a integridade do documento e se introduziu o uso da assinatura digital como maneira de assegurar a integridade e a autenticidade desse documento. Curiosamente, o 3.173 ele teve 2 filhos na mesma época, um esse PLC 11 da Ângela Guadagnin e o segundo o PLS 146 do senador Magno Malta. Os dois são idênticos, a diferença é que no 146 um dos artigos no final fala desde que seja feito por cartório. Então eu não preciso dizer quem patrocinou a redação desse segundo projeto de lei. O fato é que o 3.173, ou seja, o PLC 11, ele deu origem, se a gente olhar, a redação já está bastante próxima,
ao projeto a lei, efetivamente, 12.682. Então, quando a gente olha para o arcabouço legal brasileiro hoje, todas as leis que vocês vão encontrar, elas referenciam essa aqui. É o primeiro momento que a gente tem, efetivamente, uma lei, né, nos falando sobre a elaboração e arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Infelizmente, e aqui eu preciso dizer infelizmente, essa lei, quando a Dilma Rousseff assinou, né, ela vetou, vocês estão vendo aí no corpo dela, os 3 principais artigos. Né? Então, era uma lei que ela, na verdade, te autorizava a digitalizar, mas não te autorizava a destruir. Né? Então, ela perdeu boa parte do seu sentido, né? E a única coisa que efetivamente, hoje em dia, todo mundo usa dessa lei é o artigo 3º, né? Que ele fala que o processo de digitalização, né, precisa ser feito de forma a manter a integridade, a autenticidade e a confidencialidade com o uso de certificados digitais ICP Brasil. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho para essa questão aqui do uso de certificados digitais ICP Brasil. Eu estou tomando a liberdade de usar aqui uma documentação que o Vander Nunes havia preparado para a Febraban na época que nós estávamos discutindo o uso da certificação na imagem de cheques. E se eu estou falando para vocês certificação de imagem de cheques, eu estou falando que desde 2011 no Brasil a gente troca imagem de cheque. E veja, cheque não é exatamente um documento com valor baixo. E se esse negócio está funcionando e que se esse negócio não tem fraude e assim por diante, é porque definitivamente as tecnologias que tem por trás, elas me permitem isso. Então, veja, nesse conceito aí de certificação, a gente tem alguns conceitos básicos que nós deveríamos estar levando em conta. O primeiro conceito é o certificado, ou seja, o certificado, ele nos serve como uma identidade. Essa identidade, ela faz a vez aí do RG, do CPF, do PIS, do título eleitor. Na verdade, tudo isso está embutido, ou seja, eu sei quem está interagindo comigo. Isso é muito importante depois do ponto de vista de rastreabilidade. Então, o primeiro papel que nós temos aí é essa questão da certificação. O segundo papel nesse contexto que a gente precisa lembrar que ele existe, que ele é fundamental, é a questão da criptografia. Então, vocês têm um exemplo aí, na verdade, tanto um algoritmo criptográfico, o algoritmo aqui nesse caso é inverter as letras, como uma chave criptográfica, no caso a chave criptográfica aqui é avançar 2 letras, então veja o A virou C, o X virou W e assim por diante. Então eu criptografei, eu apliquei um algoritmo e aí em cima disso aí eu estou enviando então uma informação criptografada para alguém. Quem receber tem lá a chave que permite que ele faça a descriptografia ou que ele reverta o dado original. Então, quando a gente fala em uso de assinatura digital no processo de digitalização, é isso aqui que nós estamos falando. Eu tenho o meu documento original que é transformado numa imagem. Essa imagem, ela vira um resumo. O nome técnico que a gente pode estar dando aqui a esse resumo é hash. E, aliás, na lei vocês vão ver que ele referencia a questão de hash. Então, é um resumo, é algo que me permite verificar a integridade daquele arquivo original. A esse hash, eu estou juntando o meu certificado digital, eu estou apondo um carimbo de tempo, esse carimbo de tempo pode ser meu, ele pode ser do Observatório Astronômico e assim por diante, e eu vou criptografar este embrulho todo e anexá-lo à minha imagem. E eu vou guardar essa imagem ou enviar essa imagem, eu vou dar alguma destinação a essa imagem. Amanhã, quem receber ou quem recuperar essa imagem vai fazer o quê?
né, vai pegar esse pacote aí da assinatura digital, né, vai aplicar o algoritmo de criptografia inversa para ter o dado original de volta. Então, ele tem lá o certificado de quem assinou, o carimbo de tempo, né, o hash e assim por diante. E o meu visualizador vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela imagem e vai gerar um novo hash. Qual é o meu objetivo aqui? Eu vou comparar esses dois hash para verificar, são iguais? Se forem iguais, legal. Desde o momento que este documento foi certificado, eu tenho a garantia de que ele está íntegro. Então, é desta maneira que hoje nós podemos assegurar que, efetivamente, um documento foi preservado com integridade e que eu estou recebendo é autêntico. Alguém vai dizer assim, mas se fajutar antes. Bom, querido, se fajutar antes, nada funciona, tá certo? Porque no microfilme é a mesma coisa, depois que eu microfilmei, eu não tenho como alterar um microfilme, e se eu alterei o documento físico em papel, eu posso dizer para vocês que isso continua existindo. Vocês não têm noção da quantidade de cheque fajutado que tem por aí, por exemplo, mas aí fajutou no papel. Então, essas discussões não levam a nada, porque está claro que, do ponto de vista tecnológico, nós estamos assegurando totalmente a integridade. Muito bem. Então, surgiu a 12682, totalmente capenga, porque a Dilma trucidou, tirando os principais artigos. O que aconteceu a partir desse momento? As indústrias brasileiras, o mercado brasileiro falou, gente, eu preciso resolver o meu problema. Então, um dos mercados que começou a mexer com esse tema foi o setor financeiro. O setor financeiro, a partir da 12682, gerou a 12865, autorizando que os documentos de transações financeiras Pessoal, vocês me escutam? Ok, obrigado. Acho que o Walter deve ter tido algum problema com a conexão internet dele. Eu vou, enquanto ele recupera lá, eu vou dar sequência aqui na apresentação. E ele, assim que retornar, ele continua a explicação, ok? Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Legal, pessoal. Só confirmem para mim se vocês estão vendo, então, minha tela agora. Ótimo. Bom, a gente está sujeito a esse tipo de imprevisto, né? Justamente, principalmente em função da quantidade de pessoas que estão usando a internet a partir de casa, né? Então, o que basicamente o Walter estava compartilhando é que a partir da resolução 4474, de 31 de março de 2016, houve uma regulação que permitiu a digitalização dos documentos que são focados na área financeira. E isso acabou viabilizando que não só cheques, que era uma dos documentos que os próprios bancos, as próprias instituições financeiras tinham decidido por si só digitalizar e viabilizar um processo de compensação muito mais rápido do que acontecia no passado, a partir era necessário que o cheque fosse de um lado para o outro fisicamente para compensação, e por isso a gente levava 2, 3 dias para compensar um cheque, dependendo da região até mais que isso.
A partir do momento que esse projeto foi implantado e viabilizado, esses documentos, as imagens de cheques passaram a transitar no formato eletrônico com segurança e a compensação também passou a ser um pouco mais rápida do que no modelo tradicional. Um pouco não, bem mais. Opa! Tá? Obrigado, Bem Walter. mais, Davi. Eu tenho um vídeo, né, que foi gravado na época que a compensação de cheque por imagem entrou no ar. Eles entrevistaram um vendedor ali do Saara, do Rio de Janeiro. Tá? Esse vendedor no Saara perguntaram a ele o que ele achava da compensação de cheques e ele dizendo, poxa, antes alguém me pagava com cheque lá do Rio Grande do Sul, levava uma semana para receber e agora em menos de 24 horas eu estou com esse dinheiro na minha conta. Então, realmente, a sociedade brasileira ela foi extremamente... ela teve um benefício muito grande da introdução disso, porque os prazos de compensação eles foram encurtados brutalmente. Eu peço desculpa para vocês, eu estou em zona rural, né, e a minha rede caiu, troquei, fui para outra rede, então estou de volta aqui. Davi, você me devolve o controle, por favor, da apresentação, por favor? O Leonardo acabou de Beleza. passar. Deu certo? Legal. Obrigado. Eu acho que sim. A gente está vendo só a tela do Zoom, tá? Aí, legal. Então, nós temos hoje uma larga experiência no país, já nesse processo de digitalização com destruição do físico, porque os cheques são destruídos, tá certo? E de documentos de alto valor oriundos desta iniciativa aí. O que aconteceu, então, mais recentemente, né? Há poucas semanas? O governo Bolsonaro, através das suas iniciativas aí de aceleração da economia, resolveu resgatar a 12682, vocês veem que ela está sendo citada aí no corpo da lei, né? E resolveu ressuscitar os artigos que haviam sido vetados pela Dilma. Né? Então, nós temos uma nova lei agora. Quando eu digo nova, porque vocês vão ver daqui a pouco que essa altura do campeonato a gente já tinha lei para o Poder Judiciário, já tinha lei para o setor financeiro, já tinha lei para a área médica, já tinha lei na parte de ensino e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, volta aqui a 10278 ressuscitando, ou na verdade vem a 10278 ressuscitando a 12682. A gente olhando aqui, ela se aplica, então, tanto para pessoas jurídicas de direito privado público interno ou pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas naturais para comprovação. E que serve tanto para o trato com pessoas jurídicas de direito público ou jurídicas de direito privado. De cara, ele deixa algumas exceções. A primeira exceção, o documento nato digital. Por que o nato digital está fora? Porque ele está coberto pela 2200, tá certo? Então não faz sentido ter duas leis para falar sobre a mesma coisa. Ele deixa fora os documentos referentes às operações e transações do sistema financeiro. Por que isso está fora? Nós vimos lá a 12865 e a 4474 resolve isso. Ele deixa de fora os documentos de microfilme. Por quê? Tem lei para isso. Então, veja, na essência, o 1, 2, 3, eles estão de fora porque eles já estão cobertos por outras leis ou por outros decretos. E, por fim, documento audiovisual, tem toda a parte aí de direito autoral, e documento de identificação e porte obrigatório, nós temos aí, obviamente, outros requisitos que esta lei não visa cobrir, então eles ficaram de fora também. E aí, para efeito de operacionalizar isso, alguns conceitos. Então, um conceito novo, bacana, é a questão de metadado, dado sobre o dado. E eu sempre chamo a atenção de todo mundo, na verdade, o pessoal fica todo excitado com inteligência artificial,
E a gente precisa lembrar que, pessoal, a inteligência artificial, para funcionar, precisa de metadado. Ela não vai olhar o conteúdo do documento, ela vai olhar para os metadados para fazer as suas inferências. Então, metadado é um assunto que cada dia está mais importante, e para nós é fundamental que a gente tenha ciência disso, e bacana de uma lei estar cobrindo esse tema. Né? E quem quiser ver um pouco mais de metadados, eu sugiro veja o EARC Brasil, que é o modelo de requisitos do Conselho Nacional de Arquivos. Ele tem lá um modelo de metadados bastante bem definido, e eu vou citar ele daqui a pouco de novo. Ele fala de integridade. Né? Eu preciso assegurar que o documento não foi corrompido nem alterado, tá certo? Né? Então, começa a realmente resgatar alguns dos assuntos que a gente já discutiu aqui. Tá? Aí ele começa a falar nas regras gerais. E nas regras gerais, né, ele exige, por exemplo, que eu tenha rastreabilidade e auditabilidade. Pessoal, o que é isso? Não adianta eu assegurar que eu tenho um objeto que esteja íntegro. Eu preciso ter a história daquele objeto. Se eu voltar na legislação americana, lá na década de 80, o juiz já dizia, me traga a trilha de auditoria. Porque ele quer saber quem criou, quando ele criou, em que equipamento isso foi criado e assim por diante. Então, né, a lei está nos dizendo aqui, cara, eu preciso ter metadados que me contem a história deste objeto que você está me trazendo aqui do ponto de vista de rastreabilidade para que eu possa fazer uma auditoria eventualmente. Né? Ele pede que sejam utilizados padrões técnicos de digitalização. Então, já nós vamos ver os anexos, e nos anexos vocês vão ver que ele está definindo o que deve ser. Ele pede que essa imagem tenha qualidade, mas ele não define que qualidade. Então, por exemplo, se nós pegarmos hoje o manual técnico utilizado, as referências técnicas utilizadas para a digitalização do setor financeiro, ele define lá que, olha, se o documento tiver uma torção de mais de 2 graus, eu não preciso aceitar, tá certo? Então, aqui eu marquei isso porque é um item que, na nossa percepção, ainda necessita um detalhamento maior por parte do poder público, nos dizendo qual é o tipo de qualidade, que qualidades nós estamos esperando. Né? Insisto, no setor financeiro, se você mandar uma imagem torcida a mais de 2 graus para um outro banco, o outro banco não precisa aceitar. Né? Ele cita aqui a questão da confidencialidade e a interoperabilidade, ou seja, como é que eu consigo trocar imagens com os outros. Para isso, eu preciso ter padrões. Né? E aí, nos padrões, ele já vem aqui. Ó. Se envolver entidade pública, o primeiro padrão que ele está nos exigindo é eu quero ICP Brasil. Tá? Ou seja, se você me mandar algum documento, não me venha com certificado qualquer, porque eu posso gerar outros certificados que não seja ICP Brasil, mas o padrão de interoperabilidade do setor público é eu tenho que ter um certificado ICP Brasil. Ele está nos dizendo aqui que eu preciso seguir os padrões técnicos dos anexos, nós vamos ver os anexos já, né? E ele está dizendo aqui que na digitalização entre particulares, né, eventualmente eu posso até usar outros certificados que não sejam o ICP Brasil. Ele também prevê que documentos não faz sentido. Né? E aí, né, quem que define hoje a retenção de um documento? Quem define a retenção são os planos de classificação documental com suas tabelas de temporalidade que vão estar definindo qual é a retenção que eu devo ter para um determinado documento. Então, isso no artigo 7 está dizendo que, olha, de repente, não faz sentido eu digitalizar documento que já venceu a temporalidade. Esse cara nem deveria mais existir. Aliás, a LGPD, de repente, vai te obrigar a destruir esse cara. Então, esse não faz sentido digitalizar. Quem é responsável pela digitalização? E aí nós estamos voltando à questão que a gente discutiu há pouco, que é a questão da rastreabilidade. Ela tem que me dizer quem fez, tá certo? Então, ele está dizendo, olha, quem é o dono do documento, esse cara é o responsável. E se esse cara contratar um terceiro para fazer esse trabalho, ele continua responsável. Tá? Então, você vai ter que auditar o teu terceiro para assegurar de que ele está fazendo, né, as coisas da maneira apropriada. E aí ele cita o que era tabu, ainda na 12682, que a Dilma trucidou, foi a questão do descarte dos documentos físicos.
né, ele apresenta, então, que o conteúdo de valor histórico não pode ser descartado. Só que ele não define o que é um conteúdo de valor histórico. Então, esse é um outro ponto que eu estou chamando a atenção aqui, né? A gente necessita até uma interação mais forte, eventualmente, do Ministério Público por uma definição detalhada da regulamentação, o que nós vamos considerar de valor histórico, principalmente na iniciativa privada. Na iniciativa pública, isso está bastante claro, né? A gente tem aí o CONARC fazendo esse tipo de definição. Tá? Ele entra, né, na questão da manutenção. Então, né, esse documento precisa ser protegido contra alteração, destruição e assim por diante. Tá? Muito bem, alteração eu estou protegendo através do uso do hash, através do uso certificado. E destruição? Né? Destruição eu deveria ter, provavelmente, mecanismos de backup. Se a gente olhar no setor financeiro, por exemplo, se citam exigências de backup, né, que proteja contra a destruição. Então, aqui um outro ponto que, na minha percepção, ainda precisa ser detalhado também. Tá? Ele também cita a conferência do processo de digitalização adotado. E aí volta a questão de rastreabilidade, mais a questão de metadados e os dados técnicos do arquivo. Né? Então, o que eu devo fazer nesse processo de conferência também ainda precisa ser um pouco melhor detalhado. Ele tem uma coisa muito bacana, que ele já prevê a preservação digital. Né? Ou seja, esses documentos digitalizados, eu preciso preservá-los pela sua temporalidade. Há pouco eu citei aqui um contrato de crédito imobiliário. Pessoal, né? Um crédito imobiliário, normalmente, né, são prazos longos, eu vou pagar esse meu imóvel em 20, 30 anos, e a temporalidade começa a contar, né, quando eu tiver liquidado o contrato. Então, a temporalidade começa a contar daqui a 30 anos. E aí eu tenho mais 10, 40 anos. Eu pergunto a todos aí, quem souber responde para o Davi, por favor, qual é o formato de arquivo que nós vamos ter em 40 anos. Então, está aí o desafio da preservação digital, e a lei ela prevê, né, que deve haver mecanismos nos protegendo para essa questão aí da obsolescência tecnológica. Tá? Muito bem. Aí nós podemos entrar nos anexos, né? Nós temos aí a parte técnica, onde ele define resolução, ele define tipo de digitalização, se vai ser preto e branco, tom cinza, colorido. Né? Ele define formato de arquivo, chama a atenção que o PDF-A é um formato de arquivo de preservação digital. Nós temos duas normas ISO definindo ele, a ISO 19005 e a ISO 32000. Tá? Existe dentro da ABNT um comitê para discutir esse formato. Então, aqui eu estou muito tranquilo em relação a isso, o formato PDF-A está resolvido, né? 300 dpi é a resolução exigida pelo Bacen, pelo Conselho Monetário, ou seja, outras iniciativas do país também estão utilizando-se desses mesmos recursos. Então, a gente está bastante equivalente ao restante, não tem nenhuma diferença. Mas o que ele tem de novo em relação às outras legislações que a gente tem por aí é a introdução de um modelo mínimo de metadados. Né? E está aí, então, para todos os documentos, ele quer, no mínimo, esses metadados. Repare que alguns deles já são metadados de gestão, esse é o nome dado lá no EARC Brasil. Né? Então, a gente tem aí, por exemplo, data da digitalização, local da digitalização, quem é o responsável pelo documento digital, quem foi responsável pelo processo de digitalização, a tipologia documental, isso aqui já é prefeito para temporalidade e assim por diante. E reparem que ele tem aqui na tabela de metadados já um espaço para colocar um hash. Então, isso aqui é algo inédito, nenhuma das outras iniciativas que a gente tem no país prevê esse tipo de coisa. Então, nós devemos definitivamente começar a nos preocupar. Legal, eu vou ter que certificar o meu documento na captura. O ponto de captura, o ponto de certificação deveria ser o mais próximo possível da origem para assegurar a integridade desse documento. Eu estou dizendo que existem outras legislações, porque conforme eu contei para vocês, quando a 12
682 foi trucidada, a gente passou a ter aí o judiciário, criou o Morrec Jus em 2009, né? O setor financeiro eu já contei para vocês, na área médica a gente tem a 13787 para prontuários médicos, e no ensino, né, a gente tem aí hoje também portarias para guarda dos dossiês, dos prontuários, dos dossiês dos alunos, tá certo? Então, reparem, jurisprudência no Brasil a gente começa a ter em diferentes vertentes, infelizmente, hoje dispersas, porque se perdeu uma oportunidade fantástica de ter uma lei única, mas, né, não é um assunto novo no país, né? Voltando aqui para 10.278, a gente precisa, então, estar discutindo dentro da nossa casa, primeiro, que áreas que eu vou tirar proveito. Porque, veja, né, para RH, eu já tenho hoje legislação, tá certo? Né? Então, especificamente, né, que outras áreas que eu posso estar tirando proveito? Né? Como é que eu vou proceder com meus documentos nato digitais? Quais documentos que eu vou digitalizar? Qual é o hash que eu vou estar utilizando? Eu vou direto para a ICP Brasil, vou gerar uma certificadora interna para fazer isso. Como é que vai ficar a questão da retenção do físico? Porque a destruição é um processo, existe todo um processo de destinação do conteúdo, e essa destinação do conteúdo, ela prevê que, ao final, alguns desses documentos físicos eles vão ser destruídos. Eu tenho um termo de destruição e no meu modelo de metadados eu preciso guardar uma raiz de metadados que vai me contar essa questão aí da destruição em si. Eu chamei a atenção aí para a questão da preservação digital, né? E, por fim, né, a questão da entrega. Gente, se você vai entregar para o setor público, não tem escapatória, você vai ter que certificar esse ICP Brasil, porque vocês viram, por questões de interoperabilidade, né, a área pública ela está calcada em cima deste modelo. Eu vou devolver, então, para o Davi, porque eu acho que algumas das coisas que eu discuti aqui vão ficar mais claras para vocês através de uma demonstração prática disto funcionando. Davi. Walter, muito obrigado. Como sempre, você deu show, né? E compartilhou com a gente todo o conteúdo que é necessário para esse tema, né? Pessoal, eu vou passar só rapidamente sobre 2 pontos que o Walter destacou, que vai servir de base para a nossa demonstração prática, tá? Primeiro, os padrões de captura. Só confirmei que vocês estão vendo minha tela, por favor. Legal. Então, primeiro falando sobre os padrões de captura, os padrões técnicos, né? As plataformas precisam entregar esse tipo de recurso, né, de configuração para digitalização e garantindo as resoluções, padrões de cores e formato. Então, isso é um ponto essencial. E elas têm também que, de alguma forma, garantir que, no mínimo, esses metadados estejam contemplados na solução. Então, eu vou trocar de tela aqui e eu já estou abrindo aqui direto o Orquestra ECM, que é a plataforma de gestão de documentos, a plataforma de ECM da SML Brasil. A gente está num navegador web aqui, tá? Eu estou num navegador web maximizado. E a partir do Orquestra ECM, nós conseguimos construir bibliotecas para a gestão do ciclo de vida de documentos. E para a nossa demonstração aqui, em função de algumas limitações que eu tenho em casa, né, eu consegui, na verdade, viabilizar que a gente use um scanner de pequeno porte, um scanner que não tem tanta performance, e vou usar como demonstração um contrato. Tá? Um contrato que eu gerei, fictício, é basicamente para a gente realizar essa demonstração prática. Então, eu estou, nesse momento, abrindo o módulo de captura via scanner do Orquestra ECM, que é um dos módulos de captura, né? E acionando aqui a digitalização. Nesse momento, o scanner recebe as instruções do Orquestra ECM para aplicar os padrões de captura que foram previamente configurados. Então, aqui a gente cumpre já uma primeira parte dos requisitos, que é garantir que o documento seja digitalizado dentro de um determinado padrão.
Então, nesse caso, é um contrato preto e branco, eu configurei o Orquestra para capturar em 300 dpi, preto e branco, e no final das contas, esse documento vai virar um arquivo PDF-A. E eu configurei também o Orquestra ECM para, nesse momento da digitalização, já fornecer os metadados que são exigidos pelo decreto. É importante ressaltar que eu fiz isso dessa forma para ser didático, para vocês verem isso acontecendo aqui ao vivo, mas o Orquestra permite que essas configurações, a etapa em que se realiza a indexação, possa ser posterior. Então, num cenário onde tem muito volume, não faz sentido, nesse momento, realizar a identificação e a tipificação do documento e fornecer os demais metadados. Então, no caso aqui, no campo de assunto, como diz a lei, como diz o decreto, pode ser um conjunto de palavras-chave, enfim, nós optamos aqui por carregar como uma opção uma lista que o responsável pela indexação informa, né, basicamente, dentre as opções, nesse caso é um contrato de licenciamento de software. O autor do documento, nesse caso, é a SML Brasil, ou a SML Consultoria e Tecnologia. O responsável pela digitalização sou eu, né? Eu optei aqui por abrir para digitação, mais por uma questão didática, mas o meu usuário logado aqui automaticamente fica registrado também. O título do documento é uma informação que é uma descrição formal ou pode ser atribuída conforme o decreto. Aqui nós deixamos uma opção aberta, eu posso colocar como contrato de licenciamento temporário de software, enfim, uma área aberta para digitação. O tipo é o tipo documental que serve ali as regras da arquivologia, né? Então tem uma lista completa, essa informação pode inclusive ajudar para fazer a gestão da temporalidade, conforme o Walter explicou. Nós adicionamos aqui opcionalmente um campo para indexar um metadado que vai ajudar a posterior localização desse documento, como um campo de CNPJ, um grupo e também opcionalmente uma data de expiração, né? Eu posso, por exemplo, usar o Orquestra ECM não só para controlar a temporalidade, mas também para ajudar nas notificações. Uma vez que esse contrato, por exemplo, estiver próximo de vencer, eu posso disparar notificações para que se inicie um processo de renovação contratual. Vou colocar aqui que esse contrato vai vencer daqui um pouco menos de um ano. E aqui no momento que eu encerro a digitalização, desculpa, acho que faltou colocar o tipo aqui. Vou colocar o tipo contrato. No momento que eu encerro essa digitalização, o Orquestra está se encarregando de fazer a disponibilização desse documento e transmiti-lo, né? Ele faz isso de uma forma controlada, eu não precisaria aguardar a transmissão, eu posso continuar digitalizando a qualquer momento, né? E aí esse documento foi enviado para o servidor, recebeu uma série de tratamentos e inclusive recebeu uma assinatura. Nesse caso, eu posso aqui abrir um módulo de consulta de documentos e no momento que eu abro esse módulo de consulta, nós configuramos que estes metadados vão estar disponíveis para pesquisa. Então eu posso informar um ou mais metadados, ou nenhum, né? Nesse caso ele já disparou uma pesquisa, mas vamos, por exemplo, usar o CNPJ 00671.063, meu ao contrário 70, para localizar exatamente o documento que eu digitalizei agora. Então, quando eu digito esse CNPJ, ele me exibe, né, porque eu também configurei de forma agrupada todos os documentos que atendem a esse critério de pesquisa. E eu estou agrupando por CNPJ. Nesse caso, eu tenho 3. Só que se a gente verificar aqui pela data de inserção e horário de inserção, este último é o que a gente acabou de inserir agora. Os outros foram testes que eu fiz previamente. E eu já tenho também a visão de todos os metadados. Aqui, quando eu abro o documento, eu tenho a visualização dele, nesse caso salvo em formato PDF-A. O Orquestra já informa também que esse documento já foi assinado digitalmente e todas as assinaturas são válidas porque ele está realizando essa validação, né? Mas, até para garantir que essa assinatura realmente é válida, vocês podem, por exemplo, usar um validador. Nesse caso, a assinatura digital está acontecendo em lote por um certificado ICP Brasil da SML que está em servidor, e não um certificado do tipo A3, que é um token. Então, eu fiz o download desse PDF, tá? Esse arquivo PDF, e eu posso usar o verificador de assinaturas do ITI para confirmar que essa assinatura é válida. Então, eu vou selecionar o arquivo com a assinatura, ele está aqui na pasta Downloads, é justamente esse documento que nós baixamos agora,
e quando eu clico verificar em conformidade, ele vai mostrar que está tudo ok, né? A assinatura é válida, em conformidade com a MP 2200, conforme o Walter citou, todas as informações da assinatura vão estar disponíveis aqui. Então, esse é um dos meios seguros de confirmar que uma assinatura está funcionando, né? E além disso, além dos metadados todos indexados, a gente tem também a informação do hash, o hash checksum, que é determinado pela legislação. Então, pessoal, a minha ideia, eu encurtei um pouco a minha apresentação aqui, prática, para que a gente tivesse a oportunidade de deixar ainda um espaço para perguntas e respostas, né? Mas a ideia foi passar para vocês que com uma plataforma como Orquestra, a gente consegue atender a maioria, na verdade, todos os itens que estão descritos, ressalvadas as questões que o Walter colocou sobre necessidade de definir de uma forma um pouco mais clara alguns dos requisitos. Tá legal? Bom, eu vou voltar então para a apresentação e a gente abre agora o espaço para perguntas e respostas. Nós temos 9 minutos, a gente tinha previsto um tempo um pouquinho maior, mas não foi possível em função aí tanto desses nossos imprevistos. Então, Walter, eu vou começar aqui pela lista que nós recebemos e você fica à vontade para abrir o microfone e responder. A gente recebeu uma pergunta logo no início da apresentação do Alessandro, da Prodazen. Ele pergunta: um usuário da minha organização, mesmo sabendo que usamos no órgão documentos nato-digitais e certificados digitais, prefere gerar um documento digital em editor de texto, imprimir, assinar a caneta, redigitalizar e solicitar que outra pessoa, um servidor público da repartição com fé pública, assine com certificado digital. Pergunto, esse documento é válido? Os documentos originais nato-digitais e físicos podem ser descartados? Para mim, aqui é uma pergunta de change management, né? Quer dizer, é a resistência de adoção de tecnologia, porque, sinceramente, você está gerando um documento digital, você poderia assiná-lo digitalmente, né? E você, com isso, efetivamente, evitaria todo esse retrabalho desnecessário depois de redigitalizar. Não é só redigitalizar, é ter que gerar o certificado, metadados e assim por diante, né? Então, quanto à tua pergunta, sim, na teoria ele é válido, porque ele é um documento original, está assinado, foi digitalizado, foi certificado, então eu não precisaria dos outros que foram gerados previamente, né? Tanto o nato digital quanto o documento físico. Mas, desculpa, não faz sentido, tá certo? Né? Quer dizer, eu já ficaria com o nato digital, assino o nato digital e está resolvido o assunto. Perfeito, concordo plenamente. A Natália Morim pergunta: a certificação digital é obrigatória tanto em documentos públicos quanto privados? Natália, a certificação digital não é obrigatória, né? Você vai certificar o documento se você quiser se livrar do físico. Tá certo? Quer dizer, esse é o ponto, né? A certificação ela está aí para assegurar a integridade daquele documento que você está guardando, que se amanhã você precisar utilizá-lo e não tiver o físico, você vai mostrar que ele está íntegro, né? Então, não é uma questão de ser documento público ou documento privado, é uma questão de, olha, esse documento eu vou me livrar do físico e eu quero utilizá-lo com fins ou ter um amparo legal na utilização desse documento digital. Aí ela é obrigatória. Ótimo. A Rose está perguntando sobre o decreto. O decreto fala de metadados enquanto dados estruturados que permitem classificar, descrever e gerenciar documentos. Para fazer isso, é preciso ter um software? Sim, você acabou de ver né, que vai te ajudar a criar o teu modelo de metadados, né? E eu gostei muito que o Davi, na explanação dele, ele colocou, eu vou agregar aqui alguns outros metadados. Eu lembro que pelas normas ISO, os modelos de metadados são expansíveis, então não significa que o modelo de metadados que está na lei é o modelo de metadados, ele é o modelo de metadados mínimo. Você vai criar o teu modelo de metadados
a partir deste que está na lei. Você vai colocar mais tantos campos de metadados quantos forem necessários. Volto a insistir aqui, quem tiver curiosidade no tema metadados, recorra ao EARC Brasil. Tá? No EARC Brasil, você vai estar vendo um modelo de metadados bastante completo, né? E nesse modelo de metadados, você vai ver que tem muito mais coisa que pode ser colocado. Tá? Mas, obviamente, para gerenciar esses metadados, sim, você vai precisar de um software. Legal, Walter. E foi bom você ter falado, que me lembrou de alguns pontos que eu, até em função de querer adiantar, não citei. Parte dos metadados exigidos são a data, o local da digitalização e o identificador do documento, né? Nesses casos, a informação não foi exibida para indexação, principalmente porque são informações que eu tenho já automáticas, né? A gente até pode abrir, pode colocar campos específicos para isso, mas cada documento que é inserido no Orquestra ganha uma identificação única, conforme mostra aqui o ID. O computador ou um campo para indexação podem ajudar a gente a identificar o local. E a parte de data também, né? Então eu tenho a data da inserção e o horário de inserção automáticos. E aproveitando, né, quando você falou sobre a rastreabilidade e saber o que aconteceu na vida desse documento, o Orquestra ele também guarda esse histórico completo, né? Uma visão completa de tudo o que aconteceu na vida do documento, quando que ele foi criado, qual foi o meio, se ele foi feito upload, se ele foi convertido, se ele foi consultado, cada um dos eventos que ocorreu na vida desse documento totalmente registrado, com data, hora e quem executou, sendo uma pessoa ou um serviço, né, um processo automático realizado pelo próprio software ou pelo computador. Voltando às perguntas, Walter, a gente tem aí mais 4 minutinhos. A Rose ainda perguntou se no decreto diz que não inclui os documentos nato-digitais. Isso inclui documentos digitais tipo extratos bancários tirados do site dos bancos, guias de DARF eletrônicas e comprovantes bancários de pagamentos feitos por aplicativo site, e ela cita outros exemplos aqui? Sim, tudo isso você vai tratar com a 2200. Perfeito. Eu vou tem uma outra pergunta aqui do Tancredo de Oliveira, da EPC Engenharia. Documentos em geral são criados digitalmente, depois salvo, evita-se de imprimir o papel. Estimo que inviabiliza o ofício de arquivista. Este decreto vai resultar em demissões? Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Apesar de eu ser ciberneuta, conforme eu citei no início, eu fui professor de pós-graduação na FESP muito tempo, no curso de biblioteconomia e arquivística, e na BNT a gente tem um conjunto grande de profissionais da área de arquivística e de biblioteconomia, né? E eu vejo hoje, né, que é uma demanda brutal dentro das organizações, porque eu preciso começar a montar meu plano de classificação para, em cima dele, criar uma tabela de temporalidade, eu preciso criar os meus modelos de metadados e assim por diante, e tudo isso são competências que não estão no currículo de profissionais de TI. Então, mais do que nunca, nós temos hoje uma demanda brutal por profissionais que tenham a competência de arquivística e pela competência de biblioteconomia a ajudar na classificação da informação, na correta identificação da informação e na implementação de modelos dentro do ferramental, tá? De software que você utilizar para fazer efetivamente a implementação e tirar proveito dessas legislações que estão vindo. Então, nos meus clientes, eu tenho uma demanda brutal por profissionais com esse perfil, tá? E eu acho que chegou o momento de realmente o pessoal de biblioteconomia e arquivística vestir o seu chapéu e dizer, olha, o cara certo para fazer isso somos nós. Então, por favor, tirem proveito. Perfeito. Pessoal, a gente tem espaço só para mais uma pergunta, para cumprir o nosso horário. O Rodrigo Ribeiro, da FESSCAN, está te mandando um abraço, Walter, e ele gostaria de saber como tratar documentos de RH, os quais historicamente sabe-se da importância da guarda física por muitos anos, cerca de 30 anos, por exemplo, a partir do desligamento do funcionário. RH é uma seara, eu vi que tem uma outra pergunta também relacionada a RH e que citou, inclusive, a questão da medicina ocupacional. Né? Então, pessoal, por favor, vamos separar as coisas. Medicina é medicina.
tá certo? E eu citei aqui para vocês que existe legislação específica para o prontuário médico, né? Então, vamos pegar agora os documentos de RH que não são os documentos de medicina, né? O Ministério do Trabalho hoje tem uma série de normatizações em relação a isso, tá? Então, basicamente, eu te diria, o que não está coberto pelas regulações do Ministério do Trabalho passa a ser coberto pela 10278. Tá? Então, é por isso que eu estou chamando a atenção. Assim, eu pessoalmente, fazendo um desabafo, eu fiquei muito triste quando a 682 foi trucidada pela Dilma, porque o nosso sonho original era ter uma única lei, né, que desse amparo a todas as áreas das organizações. Como se perdeu essa oportunidade, hoje, infelizmente, a gente tem uma pancada de legislações específicas, de indústrias específicas, e dependendo do tipo de organização que você estiver, você vai ter que... RH, então agora deixa eu ver a legislação de RH. Agora medicina ocupacional, deixa eu ver a legislação de medicina. Agora é fiscal, então deixa eu ver a documentação, né? E assim por diante. Então, infelizmente, e é isso que eu chamei a atenção naquele meu último slide, na hora de implementar uma iniciativa dessas na tua organização, realmente você precisa estar buscando quais são as regulamentações, legislações que se aplicam especificamente para aquele processo de negócio na tua indústria, né? Cuidado, tem coisas aqui realmente de indústrias específicas. Ensino, por exemplo, né, é uma indústria específica. Agora, não, é RH da minha universidade. Tá bom, então aí tu vai buscar a legislação de RH e não do prontuário do aluno, tá certo? Né? Então, a gente vai ter agora, infelizmente, pagar o ônus por isso que foi feito no passado, de estar tendo que buscar diferentes legislações para atender minha organização no todo. Ótimo. Walter, eu queria agradecer a tua contribuição. Como sempre, aprendi com a tua explanação. Acredito que vários na sala também. E a gente vai terminar, a gente cumpre o horário, né, para liberar todos os seus compromissos. E vamos procurar pegar as demais perguntas. Tem muitas perguntas pendentes. A gente vai tentar fazer um filtro e, na medida do possível, responder e enviar para vocês. Ok, pessoal? Fica aí os nossos contatos, o e-mail. Se vocês tirarem a foto desse QR Code, vocês vão para os nossos perfis do LinkedIn. Fiquem à vontade para nos contatar. Vocês vão receber a gravação e o certificado do webinar por e-mail na próxima semana. E se quiserem mais alguma informação, a gente tem bastante conteúdo no nosso blog, inclusive relacionados a este decreto. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente sexta e um excelente final de semana. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado pela iniciativa, Davi. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.